Graça e paz, amados e amadas, aqui é Kátia Rios e nós estamos hoje em Isaías 57. E vocês podem observar que Isaías 57 é como se fosse uma continuação de Isaías 56 a partir do capítulo 9, que Deus condena a atitude dos ímpios. E os ímpios que Deus está falando aqui são os próprios povo dele, que se desviou dele. Então, provavelmente, também aqui está sendo escrito na época do rei Manassés, porque Isaías foi contemporâneo ali do rei Ezequias, rei Manassés, e o rei Manassés foi totalmente contrário ao coração do seu pai Ezequias. Tá? Então, vamos ver aqui como começa esse capítulo. Diz assim: Ora, o justo perece e ninguém reflete sobre isso em seu íntimo. Homens piedosos são arrebatados e ninguém compreende que os justos são tirados a fim de serem livrados do mal. Olha que interessante, diz aqui que o justo perece e ninguém reflete sobre isso em seu íntimo. Então, por que será que o justo ele foi ali recolhido? Por que ele morreu? Então, olha, ele fala que homens piedosos, ele não fala aqui nem de morte. Eu estou na versão King James atualizada, tá? Diz assim: eles são arrebatados e ninguém compreende que os justos são tirados a fim de serem livrados do mal. Lembra do rei Ezequias que o Senhor falou que ele ia morrer? E ali ele chorou tudo, pediu para o Senhor para viver um pouco mais. O Senhor deu mais 15 anos de vida para ele. E nesses 15 anos, ele fez uma coisa, o quê? Que quando vieram visitá-lo, lá da Babilônia, ele abriu tudo que tinha. Ele mostrou todos os segredos do reino para os da Babilônia. Então, muitas vezes, pela palavra que o Senhor está dizendo, que muitas vezes ele recolhe o justo para que ele não venha cair no mal. Então, se Ezequias tivesse sido recolhido naquela época, esse mal não tinha sido imputado a ele não tinha feito esse mal. Então, muitas vezes, o Senhor recolhe alguém mais cedo para poder livrá-lo. São caminhos que realmente a gente não entende. Como diz, né, que os pensamentos e os caminhos do Senhor são muito mais elevados do que o nosso. E a gente fica muitas vezes sem entender isso, mas o Senhor tem a visão do todo, nós temos a visão de uma parte da vida, né? Por isso que a gente tem que realmente buscar o consolo no Senhor e saber que Ele tem o melhor, tá? Agora, versículo 2: aqueles que praticam a justiça usufruirão da paz, encontrarão pleno descanso na sua morte. Ele está falando aqui da finitude, do término da vida, que a vida não vai terminar aqui. Então, os justos, pode ser que ele viveu uma vida muito atribulada aqui na terra, mas ele vai encontrar plena paz na morte. E quanto a vós, agora já vem uma outra fala, porque estava falando aqui do justo, né? Estava falando do piedoso, agora já vai falar do que eles estavam realmente praticando. Veja só, diz assim: quanto a vós, entretanto, filhos de feiticeiras, chegai-vos aqui, geração adúltera que se prostituíste. Quer dizer, filhos de feiticeiras. O que os feitiços queriam, e até hoje várias coisas desejam, que nem horóscopo, leitura de mão, feitiçaria, trabalhos, né, que fazem espirituais. Eles querem controlar o futuro. Eles querem saber o futuro para poder controlar o futuro. Inclusive, não estou dizendo que isso é feitiçaria, nada disso, mas hoje tem o que? Estudo do DNA. Você manda o estudo do seu DNA e vai mostrar todas as doenças que você tem probabilidade de ter. E mediante isso, a pessoa vai ser orientada a tomar um determinado suplemento, um determinado medicamento e ter um estilo de vida X. Então, é uma forma também de prever o futuro
para prevenir algo que possa vir a acontecer. Agora, por um outro lado, nós também sabemos que uma alimentação saudável, atividade física, principalmente a musculação para pessoas acima de 40 anos, tudo isso é um grande preservador da saúde física e mental. Mas vocês veem que também são formas que a gente se utiliza da medicina para tentar prever um futuro e remediar ou prevenir esse futuro. Então muda, né, as formas, tá? E aqui fala: chegai-vos a mim, geração adúltera e que te prostituísse. A gente vai ver melhor por que ele está chamando essa geração de adúltera e prostituta. Ele vai dizer aqui: de quem zombais? Para quem fazeis cara de indiferença? Olha que interessante. Para quem mostrais a língua? Porventura, não são vós apenas uma ninhada de rebeldes, uma prole de mentirosos? Quer dizer, o Senhor está falando: vocês estão zombando de mim, vocês estão fazendo a diferença de mim, vocês estão mostrando a língua para mim, porque quando vocês buscam todas essas coisas, é zombaria que vocês estão fazendo de mim. E vocês não passam de uma ninhada rebelde, quer dizer, de filhotes, de ingênuos, não só ingênuos, rebeldes, mas assim, ignorantes, tá? Sem maturidade. Aí versículo 5, vós que deixais inflamar, vós que vos deixarem inflamar pela incontinência dos desejos entre os carvalhos e debaixo de toda árvore frondosa, que sacrificai vossos próprios filhos nos vales e debaixo do penhasco. Amados, alguns judeus, eles se apostataram da fé e eles faziam coisas horríveis, sabe? Eles realmente, carvalho era uma árvore muito grande e ela proporcionava o quê? Sombra. Então, ali embaixo dos carvalhos, eles faziam rituais religiosos, como cultos de fertilidade na época. E como eram esses cultos de fertilidade? Eles acreditavam que o rei Baal, o deus da fertilidade, quando estava assim, não tendo chuva, quando a plantação não ia para frente, quando não tinha uma boa colheita, que o rei Baal, ele estava ou dormindo ou ele estava fazendo outras coisas e não estava dando atenção para eles. Então, eles faziam esses cultos, esses ritos religiosos de fertilidade na época. E era como? Era por meio de orgias. Então, ali o sexo era aberto de tudo e qualquer forma. E trocando de parceiro, era um bacanal mesmo. E por isso que tinha as prostitutas cultuais, que serviam também para esse momento aí de todo o ritual lascívio. E o povo de Deus estava fazendo isso, adorando outros deuses e fazendo isso debaixo dos carvalhais. Então, olha assim realmente como eles tinham desprezado a Deus. Aí depois fala: portanto, vossos ídolos feitos de pedras lisas dos vales são toda a vossa porção. São essas pedras que se cabem por sorte. Sim, pois fora a estes ídolos que oferecestes tuas libações, que derramaste ofertas de bebidas e apresentaste tuas oblações, ofertas de cereais. Ora, poderei eu contentar-me com essa atitude? Então, só quero voltar no versículo anterior, que eu acabei pulando uma coisa muito importante. O povo, eles chegavam não só a ter esses cultos rituais para fertilidade na época, como também eles ofereciam seus próprios filhos. E aí, aonde os filhos, geralmente eles ofereciam nos vales. E para se inflamar lá nos carvalhos, eles faziam isso mais na montanha, tá? Mais no topo, como se estivesse mais próximo do Deus. E eles pegavam essas crianças, muitas vezes besuntavam em óleos e jogavam na fogueira. Ou colocava em lugares de penhasco, nas frestas dos penhascos. Aí vinham os animais e comiam essa criança. Então, para eles estavam oferecendo aos deuses. E
Inclusive teve reis que, não me lembro se foi o rei Manassés, mas que ofereceu também o seu próprio filho. Então, olha assim, a que ponto chegou o povo de se afastar de Deus. Agora a gente pode perguntar, poxa, mas a gente não faz isso, a gente não tem ídolos. Quando a tua vida não está boa, as coisas não estão indo bem, o que você costuma fazer? Como que você costuma agir mediante disso? Muitas vezes a gente não dorme só pensando naquele problema. Ou quando vai para a cama, vem tudo que tem que fazer. Então, assim, é como se fica sufocado com todas as coisas. Quantas mulheres eu vejo que se sobrecarregam de tal forma pela limpeza de uma casa, pela organização, para deixar tudo em ordem, controlar todo mundo e não tem um tempo dela de intimidade com Deus. Não tem um tempo dela para cuidar da alma dela. Aí muitas vezes ela acha que o tempo que ela tem é um cabeleireiro, é uma unha, isso. Então, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando tempo de crescimento interno, de olhar para dentro. E depois estão sobrecarregadas, achando que não tem apoio de ninguém, achando que ninguém olha para elas, que ninguém ajuda elas. Aí elas se colocam em posição de vítimas. E acaba, assim, trazendo essa posição para dentro da família também. Tudo isso, amadas, é forma da gente estar cultuando outras coisas. Não ter prioridades, sabe? Não saber realmente colocar quais são as prioridades. Saber delimitar tempo para estar fazendo as coisas. Então, hoje, aquilo que domina mais o nosso coração, aquilo com que nós mais pensamos, aquilo que realmente fica toda hora na nossa mente, aquilo que subtrai Deus de nós e acaba sendo uma idolatria, tá? E quando eu falei sobre controlar o futuro, quantas vezes quer controlar tudo que está em volta? Porque quando a gente controla algo, traz um senso de segurança, traz um senso de proteção. E esse senso de segurança e proteção, no início, ele diminui a ansiedade. Mas com o tempo, esse é um mecanismo de defesa que com o tempo não vai mais adiantar e vai ficar pior ainda. Tá? Então, hoje os nossos ídolos não são tão ídolos como a gente vê uma imagem, nada disso. Os nossos ídolos são aquilo que está no nosso coração, aquilo que você faz mais e aquilo que você dá mais valor, cuidado, porque esse vai ser seu ídolo se você não cuidar disso, tá? E também aqui vai falar sobre as pedras lisas, né? Um exemplo, no Rio Jordão, eu trouxe algumas pedras do Rio Jordão. São todas pedras lisinhas. Ficam assim no rio, né? Da parte, você abaixa e consegue pegar. Você nem precisa pôr o rosto na água, você já abaixa e consegue pegar as pedras. E elas são lisinhas porque elas vão batendo uma nas outras e elas vão ficando, tirando aquelas arestas. Então, eles pegavam essas pedras para fazer, tanto para jogar como sorte, tá? Como também para fazer os ídolos deles. Nós vemos que quando o Senhor falou que eles passaram o Jordão para entrar na terra de Canaã, cruzaram o Jordão, o Senhor mandou fazer ali um monumento de pedras. E a gente já viu outros patriarcas fazendo monumento de pedras para marcar algo que aconteceu ali. Como um marco, mas não como uma adoração. Como um marco que aquele lugar aconteceu aquilo. Então, nós podemos sim ter marcos, mas não usar essas pedras, essas coisas, para construir ídolos, que era o que eles faziam, tá? Aí depois eles pegavam essas pedras ainda e derramavam azeite, derramavam bebida, como se oferecendo aos deuses. Versículo 7. Sobre o monte alto e soberbo construíste o teu leito, e ali subiste para oferecer sacrifícios. Então aqui está dizendo novamente que pegava os montes altos para fazer sacrifício e construía o leito, a esperança dele. Leito também vem falar de uma coisa íntima e vem falar o que? De
quando você ultrapassa os limites, vira prostituição. E aí ele vai falar que também atrás das portas e nas ombreiras puseste o teu memorial. O Senhor tinha pedido, lembra quando lá no Egito, quando o anjo da morte passou, o que tinha que ter no umbrais das portas? Tinha que ter no umbrais das portas o sangue do cordeiro. Isso era o que realmente salvava o que tinha lá. E nas portas também haviam, muitas vezes, mensagens da palavra de Deus, para ali fazer menção que quando eu entro na minha casa é um lugar sagrado e quando eu saio eu sou guardada por Deus. Hoje, os judeus, aqueles que creem, né, em Yahvé, eles usam o mezuzai. O mezuzai é algo que eles põem na ombreira da porta e ali tem a bênção abraônica. Então ali está escrito, eu não me lembro aonde, mas é de Deuteronômio, eu não me lembro qual o local que está. E ali eles tocam antes de entrar e antes de sair. Quando eu trabalhei no Einstein, também, nas portas, em cada porta de quarto, está ali descrito também a parte de Deuteronômio, como a bênção ali do Senhor. Só que aqui eles não estavam mais usando isso. Eles estavam usando outros tipos de memoriais atrás da porta. E esses memoriais, alguns usavam o órgão fálico. O que é o órgão fálico? É o órgão masculino. Uma foto ou uma arte feita de um artífice, né, do órgão masculino. Porque o órgão masculino representava fertilidade, representava abundância, tá? E então eles estavam acreditando e pondo a sua fé nessas coisas. Aí no versículo 9 diz: procurais Moloque com azeite de oliva e multiplicaste os seus perfumes, enviaste seus embaixadores a lugares distantes, desceste ao mais profundo da fossa. De tanto perambular ficaste exausta, todavia nem por isso reclamaste. Isto é desanimar. Recuperaste o vigor de teus braços e tuas forças, e assim não emoreceste. Então está falando que eles estão procurando quem Deus Moloque. Quem é esse Deus Moloque? É o Deus para quem eles ofereciam as suas crianças, né? Então, e eles ofereciam azeite de oliva e multiplicavam os perfumes. Então eram as oferendas, e lembra que eles usavam também o azeite de oliva para besuntar os seus filhos, para jogar, para dar para Moloque, tá? Então uma das ofertas dele era seres humanos, então eles sacrificavam seres humanos. A partir do versículo 11 ele vai dizer, e outra coisa, no versículo 10 diz, né, que eles não ficam cansados, eles caminham grande período, tal, e mesmo lá, muito cansado, eles não desanimam e continuam caminhando. Então, amados, a gente também tem que perceber quantas coisas nós insistimos na nossa vida. Insistimos e está longe dos caminhos do Senhor, tá? Agora o versículo 11 vai falar assim: de quem tiveste receio e até pavor ao ponto de agir com falsidade para comigo? Não se lembrar de mim e nem ao menos refletir sobre isso em teu coração? Quer dizer, não teve receio nenhum, nem refletiu isso no coração. Não será porque há muito tempo ando calado para contigo que perdeste o teu temor para comigo? O Senhor aqui estava calado para com o povo. Mas o Senhor falava por meio de Isaías, o Senhor falava por meio de Oséias, que era o profeta contemporâneo dessa época, né? Mas eles estavam tendo também disciplina e repreensão. Aí nesse momento de disciplina e repreensão, o que eles faziam? Eles iam buscar ajuda em outros deuses. Eles iam buscar socorro em outros deuses. Hoje também muitas pessoas buscam Deus não porque querem ter intimidade e viver uma vida de realmente viver na presença de Cristo. Buscam porque querem a bênção, querem aquilo que Deus pode fazer. E a maioria dos cristãos tem esse viver. Não é um viver realmente aberto para Deus, um viver de ser imagem e semelhança de Deus. É um viver de buscar bênçãos, de buscar que a vida melhore. E esse tipo de querer, o Senhor muitas vezes até permite para aqueles novos na fé. Mas depois o Senhor tem que nos levar a amadurecer, amados. Porque isso só é futilidade.
tá? Aí diz aqui, ora, teu conceito de justiça e tuas atitudes tornarei públicas, mas certamente isto nada te aproveitará. Quer dizer, tudo isso vai vir a público, mas não vai adiantar. Você não vai voltar-se. Quando clamares para que te livrem aqueles que estão junto de ti e de tua coleção de ídolos te salve, olha só, coleção de ídolos. Quantas coisas muitas vezes nós temos também no nosso coração. Não deu tempo de eu ler a palavra. Não deu tempo de eu ter comunhão com Deus. Não deu tempo para ir para a igreja. Não... E que nesses outros períodos do tempo estava tão importante dominando o teu coração? Nós ficamos tão aflitos pela sobrevivência porque nós não cremos que Deus vai prover, sabe? Deus vai prover, Senhor Jesus. Então, terminando esse versículo, diz assim, entretanto, o vento os arrebatará a todos, tem um sopro os levará embora, mas aquele que põe a sua confiança em mim herdará a terra, possuirá o meu santo monte. Então, em quem nós estamos confiando? O Senhor precisa de filhos maduros para governar o mundo que há de vir. Não adianta ser filhos imaturos. Filhos imaturos vão buscar sempre lugares, vão buscar ajuda em lugares onde Deus não permite, tá? Agora já vai mudar o tema aqui. Vai falar a salvação é para os necessitados. Então, a partir do versículo 14, a gente já tem um outro contexto. Diz assim, então o Eterno exclamará, aterrai, aterrai. Aterrai aqui seria preparar, facilitar uma viagem. Abri um caminho, removei os obstáculos para o meu povo tem acesso nesse caminho. Quer dizer, aterrai, aterrai. Vamos deixar esse terreno plano para que o meu povo possa o quê? Ir ao Monte Santo. Porquanto assim afirmo alto e sublime, aquele que vive para sempre e cujo nome é Santíssimo. Ele diz, habito no lugar mais majestoso e santo do universo. Contudo estou presente com o contrito e humilde de espírito, a fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento ao coração arrependido. Então veja como Davi, lembra que ele falou, Senhor, dai-me um coração puro, renova em mim um espírito reto, cria em mim um coração novo. Então é isso aqui, o Senhor está falando que ele é um Deus que vive lá no sublime céu. Mas ele também está no coração daquele que o busca, daquele que realmente está contrito de coração, aquele que quer um novo coração, aquele que quer um espírito renovado. Quantas vezes você ou eu já oramos, Senhor, me dá um novo coração. Senhor, me dá um espírito renovado. Senhor, me dá o seu espírito nesse dia. Senhor, me dá realmente mais sabedoria para viver esse dia na tua presença. Mais sabedoria para eu ser como teu filho foi aqui na terra. Quantas vezes nós oramos assim? Nós oramos muito pela nossa saúde, pelas nossas famílias, por tudo que acontece, mas nós não oramos para essa grande parte. O Senhor está ávido para a gente orar por isso, tá? E aqui diz, versículo 16, em verdade não contenderei para sempre, não estarei perpetuamente encolerizado, pois a minha presença desfaleceria o espírito humano, a alma que eu mesmo criei. Então o Senhor vai estar falando aqui que ele se contendeu com o povo, ele se encolerizou, mas ele não vai ficar o tempo inteiro assim, porque se ele ficar, todos vão morrer, não vai ficar um sequer. Então, a misericórdia do Senhor sempre está presente. Basta nós nos voltarmos para Ele. Aqui ele vai falar por que ele se encolerizou. Por causa da tua cobiça maligna, fiquei indignado. E te feri seriamente e fiquei irado. E te virei a minha face, porque eles foram levados para Babilônia. Então, isso foi quando o Senhor virou a face deles. Tá? Eu também creio... isso é a Kátia falando, não tem nada, que o holocausto também está escrito aqui, tá revelado aqui, que eles foram ali, né? No entanto, ele continuou extraviado, perambulando pelos caminhos que escolheu. E mesmo acontecendo tudo isso, o povo não se voltou a Deus. Deus, ele não continuou com isso, com a face virada, porque senão todo o povo morreria.
Mas não foi porque o povo se voltou para ele. Foi porque Deus teve misericórdia e fiel à própria palavra que ele disse a Abraão e para Davi. E para que viesse o Filho de Deus. Então você vê, o inimigo ele queria a todo momento acabar com a descendência de Abraão, para que não viesse o filho da promessa. Né? Então, eu observei os caminhos, mas eis de curá-lo. Eu os guiarei e tornarei a dar-lhes consolo. Então, quando o Senhor retornou eles ali para Jerusalém, farei brotar o louvor nos seus lábios dos pranteadores de Israel. Paz, paz ao que está longe e ao que está perto, declare Yahvé. Quanto a ele, eu mesmo curarei. Então, lembre, o Senhor deseja nos curar. Nos curar. O Senhor é o nosso curador. Porém, os ímpios são como o mar agitado, incapaz de sossegar, e cujas águas expelem lama e lodo para todo lado. Aquela pessoa que não consegue realmente ouvir o Senhor, seguir o Senhor considera como ímpio, uma pessoa agitada, indo de lodo em lodo. Para os ímpios não há paz, diz o Senhor. Não tem paz, fica procurando e nunca acha paz. Ó Senhor Jesus, quanta riqueza nessa palavra, né, amados? Quanta advertência para que nós possamos cuidar do nosso coração. Porque o nosso coração é enganoso, o nosso coração tem muitos desejos, nosso coração é cheio de insatisfação. Se nós nos trabalharmos todos os dias a gratidão pelo ontem, a gratidão pelo hoje, a gratidão pelo que há de vir, o nosso coração é assolado, o nosso coração é roubado por todas as coisas que acontecem e a gente vai tentar buscar soluções que estão longe de Deus. Então, amados, que nós todo dia possamos consultar o nosso coração e colocar gratidão. A gratidão nos leva a sossegar o nosso coração e esse sossegar nos faz ouvir a voz do Senhor. Aleluia! Jesus Cristo é o Senhor. Se esse vídeo, se esse áudio te abençoou, compartilha para mais pessoas. Dessa forma, o YouTube vê que é relevante e também passa para mais pessoas. Amém? Jesus Cristo é o nosso Senhor. Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção? No Salmo 23, escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade. Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.